Então, agora, dando sequência ao material de vocês, eu listei algumas leis, né? E eu tracei uma linha do tempo. Eu não vou ler essas legislações agora na nossa aula, mas eu gostaria que vocês procurassem isso como forma de estudo, como forma de compreensão e entendimento da evolução dessas legislações no contexto farmacêutico, certo? Então, a primeira lei que eu gostaria de citar é a Lei 5.991, que foi criada em 1973 e ela dispõe sobre o controle sanitário de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências, né? Então, ela é a primeira legislação que fala, então, sobre o controle sanitário de medicamentos, certo? Aí, pulando, a gente vai para 1998, onde a gente tem a Lei 9.695, que dispõe sobre a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos medicinais como sendo um crime hediondo. Então, a partir de 1998, né, qualquer tipo de adulteração, falsificação ou alteração de medicamentos torna-se crime hediondo, inafiançável, né? Então é crime você cometer qualquer um desses atos. Isso a partir de 1998. Indo então agora para 1999, nós temos a Lei 9.787, que vai alterar a Lei 6.360 de 76 e que vai dispor sobre a vigilância sanitária e vai estabelecer então o medicamento genérico. Então foi quando os medicamentos genéricos chegaram ao cenário nacional. Né, chegaram pra gente os medicamentos, dito então, né, os nossos genéricos. Né? Então, a introdução dos medicamentos genéricos no país de forma legal, né, totalmente comercializável, que abriu aí grandes portas para o desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira, ela aconteceu no ano de 1999. Aí, seguindo o material, a gente tem alguns decretos, eu vou pular esses decretos, tá? E vou para as resoluções, certo? Primeira resolução que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, lembrando que resoluções têm poder de lei, tá? É a RDC 79 de 2003. Essa RDC, ela trata da admissibilidade de códigos farmacêuticos estrangeiros como referência no controle de qualidade de insumos e produtos farmacêuticos. O que seria isso? É a questão de admitir-se o uso de monografias, né, de compêndios, farmacopeias que não sejam brasileiras, não sejam nacionais, a fim de atender a demanda do controle de qualidade. Então, a partir de 2003, não só a farmacopeia brasileira, mas como também farmacopeias estrangeiras, elas passam a ser aceitas como metodologias oficiais. Tá? Então, aí vai para aquele questionamento, né? Ah, mas e se a farmacopeia brasileira não tem determinada monografia, mas a USP tem? O que eu faço? Utiliza a USP, certo? Utiliza a USP, mas aí vocês precisam se lembrar de toda aquela questão de adequação para a implantação daquela metodologia, ok? Então, é a farmacopeia japonesa, a farmacopeia europeia, a USP, dentre outras, elas começam a ser aceitas dentro do âmbito nacional, tá? Então, a gente não tem mais somente a farmacopeia brasileira como sendo aquela responsável pelas monografias oficiais, tá? Pulando então agora para o próximo slide, eu queria chamar a atenção para uma RDC que eu amo muito, que é a RDC 899 de 2003, que determina a publicação do guia para validação de métodos analíticos e bioanalíticos. Essa RDC esse foi revogada pela resolução 475 de 2002, tá? Mas esse guia, né,
para a validação de métodos analíticos e bioanalíticos foi extremamente importante no que se diz respeito ao controle físico-químico e também, né, para os controles bioanalíticos. Por quê? Porque foi a partir dessa resolução que ficou muito mais fácil da gente fazer o delineamento experimental. Porque a gente fala validar, 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 validar. A gente pega a resolução, aí tem lá vários critérios que a gente precisa, vários testes que a gente precisa fazer. Mas quais são os testes realmente que são importantes? Como que a gente faz? Né? Então, a partir de 2003, nós tivemos a publicação dessa resolução que facilitou o entendimento do que seria essa validação e de como que poderíamos trabalhar essas validações analíticas, ok? Não só a questão do delineamento experimental, mas também em relação ao tratamento dos dados, certo? Gerados pós realização dos ensaios físico-químicos. Seguindo, então, a gente tem a RDC 210, de 2003 também, que determina a todos os estabelecimentos fabricantes de medicamentos o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Regulamento Técnico das Boas Práticas de Fabricação. Então, obedecer às boas práticas de fabricação torna-se, então, lei. Ou você obedece o que está descrito em lei, ou você está descumprindo uma norma, certo? Então, as boas práticas de fabricação, elas deixam de ser uma sugestão e passam a ser uma obrigação legal, ok? Temos também a RDC 333 de 2003, que dispõe sobre a rotulagem de medicamentos e outras providências, né? Então, a questão de produzir é importante? É muito importante. A questão de você cumprir as boas práticas de fabricação e fazer todo o controle de qualidade, tanto na escala produtiva quanto do produto acabado, é importante? É importante. Mas a questão da rotulagem também é, certo? Quando a gente fala de rótulo, esse rótulo ele não pode ser feito de qualquer forma, certo? O rótulo ele tem que trazer informações que são extremamente importantes para quem está fazendo a aquisição daquele produto, certo? Então, em 2003, nós tivemos, então, a padronização da rotulagem. Tanto que, se vocês observarem as monografias farmacopeicas, quando ela fala de rótulo, ela sempre coloca que é de acordo com a resolução, com a legislação vigente, né? Por quê? Porque isso também pode mudar de acordo com o cenário, tá? Então, informação de rótulo é padronizada, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês agora, nesse momento, é aquela questão com relação à identificação do responsável técnico por aquela fórmula. É a questão de vocês verificarem quem é o fabricante, quem é o laboratório, qual que é o CNPJ, se ele está corretamente registrado, se ele está vendendo aquilo que ele realmente pode vender, tá? Depois, no grupo do WhatsApp, eu vou levantar uma questão para a gente discutir isso de uma forma mais prática, tá? E mais próxima do contexto que nós estamos vivendo hoje, tá? Seguindo, então, a gente tem, então, em 2004, né, a RDC 330, em 2004 a gente tem a RDC 186, que vai dispor sobre a notificação de drogas ou insumos farmacêuticos com desvio de qualidade comprovado pelas empresas fabricantes de medicamentos, importadores, fracionadores, distribuidoras e farmácias, né? Então, é aquela questão que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, né? Quando existe uma não conformidade, essa não conformidade, ela precisa ser notificada para a Anvisa, certo? Quando essa não conformidade acontece dentro da indústria, sem antes alcançar uma população maior, cria-se então um documento interno, certo? Diante de uma auditoria, você apresenta aquela documentação. Mas, se esses medicamentos, se esse material ele já encontra-se disponível para o mercado consumidor, a Anvisa ela precisa ser notificada dessas não conformidades para que posteriormente esses produtos sejam
recolhido das prateleiras, né? É o que a gente tem visto acontecer, né? A gente vira e mexe, a gente vê que algum lote de medicamento encontra-se com algum problema e que a Anvisa autorizou, né, o recolhimento desses produtos.